é realmente muito legal, assim, a história de como foi construído, né, todo esse fundamento de liderança do Napoleão. Você comentou, ele é um dos 30 livros mais vendidos do mundo e mais estudados, né, sobre liderança. Então, isso formou gerações de líderes durante anos, né, e ele continua sendo estudado e continua tendo um conteúdo muito rico. O livro que eu falei das 17 Leis do Triunfo é uma releitura dele aqui, brasileira, pelo Jamil. E nessa releitura, ele usa exemplos de pessoas do Brasil também que triunfaram, né? Silvio Santos, entre outros. Uhum. Então, ele faz uma análise colocando mais próximo da gente. Porque são pessoas que a gente conhece, sabe que existe, que existiu. Está próximo aqui do nosso mundo, né? E são do nosso tempo, né? São do nosso tempo. A experiência do século passado, hoje não funciona mais. É isso daí. E aí, quando você começa a ver essas leis, você olha e fala, porra, eu sei disso, né? Mas você Eu só não faço. Você saber e você ter consciência, né, do que você realmente sabe sobre aquilo é diferente, né? Então, uma coisa que é até um dos itens que tem, né, é ter uma personalidade agradável. Você tendo uma personalidade agradável, você consegue se comunicar, se relacionar entre as pessoas, Sim. fazendo isso de forma sincera, né? E aí você começa a entrar dentro do que é ter uma personalidade agradável, são coisas extremamente simples, né? Primeiro, chamar as pessoas pelo nome. Golaço. Que é um gol, a pessoa se sente valorizada. O nome é uma coisa que é muito doce, né? Então, alguém te chamar pelo nome, lembrar de você, lembrar do teu nome, é algo que faz uma diferença muito grande. Mas no dia a dia, a gente trabalha ainda no lado comercial, sabe que é difícil. Às vezes, você apresentam 10 pessoas ao mesmo tempo ali, daqui a pouco vem mais 10, você não vai conseguir lembrar o nome de muitas pessoas, né? Admito que não é uma habilidade minha. Nessas situações, eu tenho muita dificuldade. Cara, eu tenho que lembrar. E eu sei disso, eu tento cumprir, porque alguém falou, não lembro se foi o Napoleão ou se foi o Dale Carnegie, que o seu próprio nome é o som mais doce que o ser humano pode ouvir. Você usou o termo doce também, né? Então é difícil, mas vamos lá. O que mais a gente pode fazer para ter uma personalidade agradável? Muito bom. Então, isso é o básico de chamar as pessoas pelo nome, né? Gravá-las e muitas das coisas que a gente vai começando a falar sobre isso está relacionado com a nossa memória, né? A nossa memória é um músculo da mesma forma com que a gente tem o resto do nosso corpo. Então, quanto mais você vai treinando, melhor ele vai ficando, fazendo mais sinapses, né? Então, a gente tem ali, quando se fala para a nossa cabeça, o lado direito e o lado esquerdo, né? Um lado, ele tem uma consciência mais exata e do outro lado, mais lúdica, né? E quando você consegue conectar esses dois lados, você cria uma sinapse ali para levar essa memória para uma memória de longa retenção. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu falei, não, minha memória é péssima, né? Não lembrar o nome das pessoas. Você tem as 5 reuniões uma atrás da outra, o que você falou na primeira você já não lembra mais, e aí vai. Mas quando você começa a treinar a sua memória e colocar ali técnicas, né? Ela acaba ficando de uma forma melhor. E até uma coisa que eu estava vendo esses dias, falando sobre a palavra método, né? Então, tem diversos métodos que a gente segue na nossa vida. Métodos de tudo quanto é tipo. Método vem de meta, né? Que é o goal. Goal que vem de goal, então é a nossa meta onde a gente quer atingir, aquilo que a gente quer atingir. Talvez por isso seja o tiro de meta no futebol? Exatamente. E aí, quando a gente olha o método, é o caminho para você chegar na sua meta. Então, quando você tem uma meta e você tem um método, ele faz com que você consiga ir além daquele seu objetivo, né? E aí, quando você olha os demais itens de personalidade agradável, primeiro, são coisas simples, né? Se a gente memorizar isso, colocar no nosso dia a dia, vai facilitar muita coisa. Então, chamar as pessoas pelo nome, não ser ranzinza. Você chega dentro de qualquer lugar, com seus amigos, na empresa, sempre reclama. O pessoal sempre reclama de tudo, nunca tem coisas boas para contar, né? Sempre reclama. A gente tenta modelar muito as pessoas, fazer com que as pessoas sejam da forma com que a gente quer, e cada pessoa tem a sua individualidade e a sua personalidade, né? Então, não tem como a gente modelar a pessoa. Se alguém tentar te modelar, fazer você fazer do jeito que ela faz, você não vai ficar feliz também. Isso é uma coisa bem, bem complicada, né? De se fazer, que a gente faz bastante, principalmente em casa. Opa! E depois, então, modelar. Outro ponto que é muito importante é controlar a crítica. Muitas vezes a gente critica muito as pessoas e, na verdade, você não precisa criticar elas, né? Então, assim,
Você dar feedback é diferente de você criticar ali em um momento que não é próprio para isso. Então, sempre pensar, antes de criticar qualquer pessoa, é o momento ideal? É o local ideal, né, para você fazer isso? Ou você poderia fazer isso num outro momento e segurar aquela vontade de criticar a pessoa na hora? Isso vai fazer que não tenha um conflito também entre a outra pessoa e as pessoas consigam se entender de forma melhor, né? Outra coisa que é uma personalidade agradável, que assim, é fantástico, que é simples, manter um sorriso no rosto. Você tá com a cara fechada, o pessoal vai chegar, não vou querer nem conversar com você, né? Se não for isso, você tá com um sorriso no rosto, todo mundo vai te achar de uma forma mais agradável. É aquele lance, né? O sorriso, ele é o símbolo universal da aceitação, né? Assim, qualquer mamífero entende, poxa, fui bem aceito, legal. Se você está com a cara fechada, o subconsciente da pessoa já... Cara fechada, braço cruzado, todo encolhido, outro. Acho que eu não vou nem chegar ali, né? Isso é verdade. É o básico que funciona. É o básico que funciona. Da mesma forma como o próximo item que é seja cordial com as pessoas, né? Tem uma pessoa que está correndo ali no elevador, segura a porta, né? A pessoa vai passar ali na porta, abra a porta para a pessoa passar, dê licença. Tem alguém que tá buzinando, tá louco, tá no caminho errado ali no trânsito, que normalmente você fica, vou fechar aqui, não vou deixar a pessoa me passar. Dá licença para a pessoa também tem ali as complexidades dela. O fazer a nossa parte nesse lado faz com que o mundo seja um mundo um pouco melhor também, né?